vou destacar alguns aspectos da situação política que nós estamos vivendo nesse momento, né? Primeiro, pós-eleição de Bolsonaro, o que nós temos vivido nesse ano, que passou, de 2019, uma conjuntura muito desfavorável aos trabalhadores brasileiros, né, e ao povo em geral. Então, em todas as áreas, nós tivemos esse tipo de retrocesso, né? Eu sou presidente da Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados e até nessa área nós tivemos um forte retrocesso com a desconstituição do Conselho do Idoso, que era o responsável pela administração do Fundo Nacional do Idoso, e os recursos foram retirados e o fundo está parado, e o conselho destituído. Então, isso aconteceu em todas as áreas, os conselhos em todas as áreas da ação social, de apoio aos movimentos sociais, aconteceu um retrocesso. Um governo que não tem, cada dia mais demonstra não ter empatia com a vida do povo brasileiro mais sofrido, né? E uma ação parlamentar agressiva no sentido de implantar as medidas neoliberais conduzidas na economia pelo seu ministro Paulo Guedes. Então, a ideia do Estado mínimo absoluto, a discussão da reforma da Previdência, que foi o foco do primeiro ano, onde se concentrou em tirar direitos dos trabalhadores. Nós saímos daquele processo tendo como perspectiva de futuro para os trabalhadores brasileiros trabalhar mais tempo de trabalho e com aposentadoria menor. Então, toda a implantação da ideia do Estado mínimo, com as consequências nefastas que já aconteceram em outros países, inclusive da América Latina, como é o caso do Chile, né, para todos nós. E entramos nesse ano, infelizmente, ninguém contava com isso, logo após o Carnaval, com essa situação da pandemia. Portanto, num processo em que nós já vínhamos com retrocessos graves, retrocessos tanto nos direitos dos trabalhadores, quanto nas ações e nas referências da defesa da democracia em nosso país. As manifestações, as declarações do presidente de apreço à ditadura militar, dos seus ministros, tudo que voltou a acontecer agora no 31 de março de 2020, outra vez, né? Só que, dessa vez, já no quadro de pandemia, e nesse quadro de pandemia, onde os países, aqueles países que têm uma posição mais capitalista, não é nem mais capitalista, mas de comando da economia capitalista no mundo, como os Estados Unidos e até o Reino Unido, tiveram forte resistência a aceitar as decisões do isolamento pelas suas consequências nefastas à economia, e demonstraram claramente que, nessas horas, o liberalismo excessivo, os governos que têm essa motivação como central, escolhe o caminho da defesa do capital e não o caminho da defesa da vida das pessoas. E nós vimos isso acontecer de maneira desastrosa na Europa, em alguns países da Europa, como a Itália, como o próprio Reino Unido, e com uma distância imensa do que havia acontecido na China, que logo após a identificação do vírus, tomou a decisão de fechar uma região com 11 milhões de habitantes e lá desenvolver, como uma transformação de um laboratório, todo as suas forças para conter aquela pandemia que se alastrava por um país de população de mais de 1 bilhão, né? Então, imagine
o tipo de problema que existiria se na China tivesse acontecido o que está acontecendo na Itália, em outros países, na Espanha, nos próprios Estados Unidos. Aqui no Brasil não foi diferente. Logo que se instalou esse quadro de pandemia, saindo da China para a Europa, o governo brasileiro, repetindo como um papagaio tudo aquilo que era dito pelo governo de Trump e feito pelo governo de Trump, defendeu claramente que não houvesse o isolamento total e que se mantivessem abertas as portas do comércio, as fábricas, enfim, as empresas, sem se preocupar com a vida dos trabalhadores que ali estavam. O presidente da República chegou a dizer coisas assustadoras, como quem tiver que morrer, vai morrer, né? E nenhuma medida que fosse no sentido da preservação da vida como um valor ético, moral, que um Estado é obrigado a ter diante da sua população. Até economistas liberais, conservadores, como é o caso do ex-ministro Delfim Neto, se pronunciou contrário a esse posicionamento, dizendo que era um dever do Estado, nesse momento, dar as necessárias condições para a proteção da vida, tanto em cada nação, quanto no Brasil, de forma muito objetiva. E, a partir daí, então, se estabeleceu um debate político, ideológico, nacional, com os segmentos de esquerda e progressistas na defesa da vida e, portanto, na defesa das medidas de isolamento, e, ao mesmo tempo que faziam isto, compreendiam que a defesa do emprego e da economia eram extremamente necessárias também. Então, nós lutamos para, no Congresso Nacional, apresentar, através da organização da oposição e da minoria, que incorpora os partidos, o PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, o PSOL e a Rede, né? A Rede de Sustentabilidade, que tem apenas uma deputada indígena, que com muita atuação tem sido muito presente na nossa luta. Então, nós definimos como primeira ação nossa, além da defesa do isolamento e das garantias de uma política que seguisse as orientações da Organização Mundial de Saúde, que se baseava na experiência que havia acontecido na China e que começava a acontecer em outros países da Ásia, como na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, em outros países da Ásia e também em países europeus onde já se iniciava a contaminação pelo vírus, né? E que, ao lado disso, nós pudéssemos garantir aos trabalhadores que eles também participariam do isolamento, tendo uma renda básica que lhe assegurasse a sobrevivência. Então, partimos para ter isso como a nossa ação principal. O governo enviou para a Câmara um projeto que garantia R$200 para a população, como renda básica, digamos assim, e nós nos movimentamos, nos mobilizamos, estabelecendo com toda essa situação de funcionamento remoto, que foi uma decisão também correta do Congresso Nacional, do presidente Rodrigo Maia e do presidente Davi Alcolumbre, de instalarem rapidamente um formato que permitisse que nós tivéssemos o Congresso aberto e que não deixasse consolidar a ideia de que o Congresso fechado é algo positivo para o país. Pelo contrário, o Congresso aberto, funcionando com enorme dificuldade, mas tomando as decisões necessárias para viabilizar a vida das pessoas. Então, essa foi a primeira medida que foi tomada. Depois de muita negociação, nós conseguimos a aprovação de uma renda básica que chegou a R$600 per capita para aqueles cuja renda familiar per capita ficasse em R$555, né? E a renda total familiar chegasse a R$3.000. E com esses R$600, podendo chegar
a 1.200 se tem 2 pessoas na família que em idade adulta que, portanto, poderiam receber. Desde o início, nós pensamos em ter, nessa renda básica, quando discutimos, alcançar segmentos amplos da população que chegasse em torno de 50 milhões, 60 milhões, 70 milhões de pessoas, porque compreendíamos a necessidade de que era o momento do governo, do Estado brasileiro, investir na vida do seu povo para assegurar as condições objetivas da não contaminação e da sobrevivência. Foi um período de intenso debate, nós fomos vitoriosos ao final, mas uma vitória mediada. Por que mediada? Primeiro, porque nós não conseguimos, na Câmara, estender a todos os segmentos que gostaríamos. E aí a matéria foi para o Senado, que, graças a Deus, conseguiu ampliar para novas categorias, embora ainda estejamos nesse processo de inclusão. E o governo, que tentou capitalizar, depois disso tudo, como se fosse uma proposta dele, essa renda básica, mas, acima de tudo, o que nós vimos depois foi a tentativa de dificultar o acesso à população desses benefícios. No primeiro momento, o governo logo anunciou que só poderia pagar 15 dias depois, 20 dias depois. Nós começamos também num processo de denúncia e de pressão para que se desse o pagamento logo, e nós todos temos assistido ao que foi isso. Esse pagamento se iniciou dos primeiros segmentos, se iniciou em meados de abril e está até os dias de hoje, é o principal assunto nas redes de televisão, nos meios de comunicação. O que exige, inclusive, que nós tomemos medidas em relação a isso, porque não é possível. Nós estamos vendo aqui, ontem assistimos a pessoas, os ambulantes, as pessoas que perderam a possibilidade de trabalhar, que são beneficiários dessa renda mínima, aqueles que têm direito à Bolsa Família, com a água próximo do joelho, numa fila para receber, para ser atendido na Caixa Econômica, para receber o seu benefício em função das fortes chuvas que caíram em Salvador. Hoje também a situação é a mesma, não da chuva nem da água no joelho, mas se aglomeram em filas gigantescas no país inteiro, trabalhadores, homens e mulheres que permanecem na busca desse benefício para sobreviver. Não é? Nós temos a consciência de que o governo precisa fazer forte investimento, como os governos de outros países, na Alemanha, na Itália, na Espanha, todos os governos que efetivamente compreendem esse momento que estamos vivendo, têm a clareza de que é preciso investir, gastar, se endividar para garantir a vida das pessoas, porque só o governo federal pode fazer isso. Até mesmo Trump, nos Estados Unidos, deu demonstrações criando renda básica alta e muito mais alta em relação àquilo que é o que nós estamos fazendo no Brasil, quando o máximo que uma família pode receber é um pouco mais do salário mínimo de R$ 1.200. Nós estamos vendo em outros países um nível de entendimento, de compreensão, que esse momento tem que ser enfrentado com forte investimento do Estado. A semana passada, nós conseguimos, depois de muita luta também, votar as medidas que possam proteger a micro e pequena empresa, que, como é sabido, são as empresas que são responsáveis por maior índice de empregabilidade no país, para que nós pudéssemos garantir o financiamento dessas empresas, capital de giro, a juros muito baixos, a crédito que se alonguem, para que essas empresas não tenham que demitir e nem permitam a demissão dos seus empregados.
como condicionante maior para o recebimento desse crédito é justamente o não desemprego. Então, todo o esforço que a oposição tem feito tem ido na linha de preservar a saúde da população e garantir a sua sobrevivência econômica e, posteriormente, a sua reintegração no mercado de trabalho e iniciar o debate a respeito das medidas que nós precisamos tomar para a saída da pandemia. Quando a pandemia passar, quais são as medidas econômicas que nós precisamos tomar para, garantindo e preservando o emprego dos trabalhadores, poder ter investimentos públicos em obras e serviços que deem sustentação ao soerguimento da economia brasileira. Essa tem sido a razão principal da atuação da oposição no parlamento, mas, ao lado disso, nós estamos vivendo, também continuamos vivendo, as ameaças à democracia constantes. É em pleno processo de debate sobre a pandemia que o presidente da República começa a contrapor-se ao seu ministro da Saúde, que vinha se comportando de forma correta, até com uma ação, na minha opinião, lenta, no sentido de medidas de compras de equipamento, de equipamentos de proteção aos trabalhadores da saúde, de equipamentos também de respiradores para proteção dos pacientes em cada estado e de repasse para os governadores. Tudo isso já era uma realidade no tempo de Mandetta, mas ele, pelo menos, estava mantendo as deliberações, as orientações da Organização Mundial de Saúde, no sentido da manutenção do isolamento, e não apenas do isolamento, mas do esclarecimento, da orientação à população brasileira, como se comportar nesse período de pandemia para impedir o avanço da doença ou para impedir a contaminação em larga escala, em larga velocidade, já que o vírus tem essa característica de contaminação muito rápida, para que nós pudéssemos evitar o colapso do sistema de saúde, tendo como consequência um número imenso de mortes, como nós estamos vendo nos estados do norte do Brasil, especialmente no Amazonas. Né? Ao lado, o presidente começa a se sentir ameaçado pelo ministro da Saúde, simplesmente porque ele aparece todo dia, dá entrevista, dá orientação, e isso cria uma certa confiança na opinião pública sobre o rumo das medidas que devem ser tomadas na área da saúde no país, e o ministro cresce na sua popularidade, o que ameaça o presidente da República, se sente ameaçado com o seu projeto de reeleição para 2022. E inicia um processo de confronto público com o ministro da Saúde, vindo finalmente à sua demissão mais recentemente. Em plena pandemia, coloca um outro ministro, que até agora ainda não disse a que veio, nenhuma medida de impacto tomou para discutir a proteção da vida dos trabalhadores, e que, desde o primeiro dia que assumiu, só fala em planejar as medidas de relaxamento. Né? Recentemente disse que defendia a manutenção do isolamento após participar de uma reunião do G20 com os ministros de saúde de todo o mundo. Ficou difícil para ele dizer uma outra coisa que não fosse isso, mas hoje, novamente, o seu discurso, eu vi há pouco, vai na área de quais são as medidas que serão tomadas para o relaxamento, quando nós ainda estamos numa curva crescente de contaminação e de mortes pelo vírus em nosso país. E, mais recentemente, após esse confronto de interesses, onde o presidente busca mobilizar tanto os trabalhadores que, desesperados, estão perdendo seus empregos, quanto os micro, pequenos e médios empresários que estão vendo os seus negócios ruírem e que começam a entrar em desespero. Ele busca atrair essa massa
para o seu discurso de apoio. E, em certa medida, até alcançou durante a semana de debate da saída de Mandetta, né? Levando aqui aquelas pessoas que são vinculadas a esse pensamento e, principalmente, a mobilização dos seus cães de guarda, né? Da sua tropa mais radicalizada, a sua tropa de ataque, ele consegue fazer aquelas manifestações no país inteiro, pedindo o fim do isolamento, pedindo o fechamento do Congresso Nacional e pedindo o fechamento do Supremo Tribunal. Ou seja, ele junta a pauta econômica, a pauta que mobiliza as pessoas, faz uma campanha de fake news permanente, de desqualificação da ciência, desqualificação das medidas de proteção, cria ideias de remédios milagrosos. Trump fez isso essa semana, chegou a ironizar, dizendo que a pessoa devia beber desinfetante para se prevenir do vírus, né? São cruéis, são perversos na sua comunicação com aqueles mais humildes, é também um estilo para atemorizar, para deixar as pessoas numa situação de pânico e, ao mesmo tempo, ele cria joga nesta massa que é a sua tropa de choque mais organizada, mais agressiva, né? A semelhança dos SS hitleristas, ele põe esse povo na rua com um discurso contra a democracia. E não se dando por satisfeito, no fim da manifestação, ele sobe num carro de som e fala para essas pessoas e ainda afirma uma frase que ninguém consegue entender bem, que é: não negociaremos nada. Na verdade, o presidente da República sentiu o seu isolamento durante esse período de confronto com o ministro da Saúde, numa votação que ocorre no Congresso Nacional de apoio, que delibera recursos de socorro para estados e municípios, em que o governo fica contra e tem apenas 70 votos. Com 70 votos, o governo certamente não tem mais o poder sobre o Congresso Nacional. Acende a luz vermelha do presidente da República, ele corre a mobilizar os seus adeptos mais sectários de extrema-direita em todo o Brasil, faz aquela manifestação e, ao lado disso, faz um ataque ao presidente do Congresso, no início da semana, que agiu como senha para essas mobilizações, e finalmente inicia a conversa com o Centrão, fazendo o toma lá da cá, que toda a população já conhece, né? Que é a negociação para entregar cargos importantes do governo ao Centrão e recuperar o apoio com medo do impeachment. Aí foi essa semana que nós vivemos. O conflito com o ministro da Justiça, que sempre foi uma grife ao seu lado, a grife da Lava Jato, do combate à corrupção, e que era o ministro, antes de Mandetta, mais prestigiado do governo, que surgia como uma reserva da direita também no Brasil. Ele abre um confronto que foi a substituição do superintendente da Polícia Federal, sem que ninguém entendesse bem a razão. Essa razão, imagino que tenha o presidente ficado mais nervoso, porque com a denúncia da sua participação indevida nas manifestações, se denunciou também deputados e empresários que estavam financiando e mobilizando aquela manifestação com caráter de confronto à Constituição Federal. Isto mobilizou os segmentos da Justiça, obrigou o procurador Aras a fazer a denúncia no Supremo, que finalmente instaurou o processo. Tudo isso fez com que o presidente apressasse o seu passo na direção da Polícia Federal, que, pelo que tudo indica, estava começando a chegar perto dos seus familiares na investigação das fake news que tanto tem prejudicado a população brasileira.
Nós estamos chegando, portanto, num momento em que há a saída de Moro, a denúncia na fala de Moro de crimes que teriam sido cometidos pelo presidente, de interferência, tentativa de interferir na chamada independência da Polícia Federal e outros crimes que foram ali noticiados, como o fato do presidente da República estar preocupado com os inquéritos no STF, e o próprio Moro também deixou escapulir que ele tinha uma combinação de uma pensão acertada com o presidente da República, que é um crime dos dois, né? Então, isso agravou a crise política, isolou mais o presidente, que vem perdendo setores médios, da classe média e da elite, nesse processo de confronto, tanto com Mandetta, quando ele ficou com muita dificuldade com o DEM, e agora nesse confronto com Moro, onde perde uma parte dessa base de classe média vinculada à justiça, aos promotores, a advogados, a procuradores, enfim, essa classe média que foi e que agiu com muito ativismo e mobilização no período do impeachment da presidente Dilma, e que agora ensaia a se afastar do presidente da República, inclusive alguns empresários, pelo afastamento de Moro do governo. Essa crise levou, com essas denúncias, levou a que alguns setores e alguns partidos tivessem que tomar a decisão de apresentar um pedido de impeachment ao presidente. Já havia um pedido de impeachment feito por alguns advogados, e nesta semana os pedidos de impeachment cresceram para mais de 20, junto ao Congresso Nacional, em função de que a opinião pública, os agentes públicos, não podem ouvir uma denúncia de crime vindo de um ministro e nada fazer diante daquela denúncia, né? Duas linhas se instalou no Congresso Nacional. Uma de instalação de uma CPI que investigasse esses crimes e depois pudesse concluir a respeito deles, e a outra linha no sentido de se apresentar alguns pedidos de impeachment. Isso, em certa medida, dividiu um pouco os partidos de oposição, embora todos estejam dizendo fora Bolsonaro, mas a linha de atuação, se ia para o impeachment ou para a CPI, dividiu os partidos de oposição, que continuam juntos, atuando, mas com essa linha de ou investir na CPMI ou investir no impeachment. O Rodrigo Maia já deu sinalização de que tem dificuldade de colocar essa questão do impeachment adiante. Há outros processos. Ontem foi instaurado o inquérito de investigação da participação do presidente naquelas manifestações. Isso é um outro caminho que pode dar em alguma coisa ou não. Neste país, sempre pode se dar em alguma coisa ou em nada, né? E nós continuamos vivendo, portanto, uma crise política e uma instabilidade política que é gerada pelo próprio comportamento do presidente da República diante de uma pandemia que leva a gravíssimas consequências na economia, e essas ações do presidente só as agrava. Na demissão de Mandetta, a bolsa caiu, o dólar cresceu, como a gente via antes acontecer, a níveis antes nunca vistos. Com o Moro, isso voltou a acontecer num grau ainda maior, o dólar chegou a 5,6, né? E a bolsa caiu também. Então, o presidente age sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum pensamento de proteção, tanto à economia quanto à vida das pessoas. Ele está focado no seu projeto de poder, que é um projeto de poder claramente autoritário e que leva em conta os interesses de muito poucos em nosso país, principalmente através do seu ministro Paulo Guedes, do capital financeiro no país, e
de levar, entre aspas, a economia brasileira a um nível de alta entrada numa posição de Estado mínimo, eu diria de Estado micro, e de entrega dos ativos produzidos por nosso país, como a Petrobras, que hoje está totalmente parada, e eles estão esperando, na minha opinião, essa desvalorização da Petrobras para tentar uma venda depois, a entrega desse que é o maior patrimônio construído pelo povo brasileiro. Então, era isso que eu queria dizer, para não me alongar mais.